Hoje é domingo de Páscoa e eu fiz alguns vídeos anteriores falando sobre a ressurreição do Mestre Yeshua no Shabat. Eu fiz alguns vídeos dizendo que o Mestre ressuscitou no Shabat. Por quê? Porque ele disse que ele é Senhor do sábado. E disseram para mim que o que eu disse não tem respaldo bíblico, dizendo que ele teve 3 dias e 3 noites morto e ao findar do 3º dia ele ressuscitou. Porque muitos acreditam que ele morreu na sexta-feira, igual anteontem foi sexta-feira da paixão, o povo guardou a sexta-feira da paixão, acreditando que ele morreu na sexta-feira da paixão e que ele ressuscitaria hoje, domingo de Páscoa. Sendo que a Páscoa de hoje nada tem a ver com a Pêssah, a Páscoa de hoje não existe respaldo bíblico para ela, a Páscoa de hoje é simplesmente uma paganização do Sol em Mitra. Então disseram para mim que o que eu disse não existe respaldo bíblico, tentando provar que ele não ressuscitou no domingo, tentando provar que só dá um dia e meio a ressurreição dele dominical inventado por Roma para enganar você. Inventado por Roma, pelos papas. Então, eu estou aqui com a Bíblia católica. Eu poderia usar a minha Bíblia judaica israelita que está ali. Eu poderia usar a Bíblia apologética João Ferreira de Almeida que está aqui. Eu poderia usar outras Bíblias, mas eu vou usar a própria Bíblia católica. Está aqui. Como eu já sei o que está escrito aqui, eu não preciso abrir. Mas se você tiver com a sua Bíblia aí, abre no livro de Mateus, no capítulo 38. Vai dizer assim: e os escribas e fariseus rogaram e pediram para o mestre um sinal. E o mestre chama eles de geração má e adúltera, que estavam pedindo para ele um sinal. Sendo que ele já tinha feito tantos sinais e prodígios na cara deles, e eles ainda estavam pedindo um sinal. Por isso ele chama eles, lá no livro de Tiago, no livro de Mateus capítulo 12, versículo 38, de geração má e adúltera. E no mesmo versículo ele continua dizendo que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E ele disse para eles, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 48, a Bíblia de Jerusalém, também outras Bíblias por aí. Ele disse que nenhum sinal lhe seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que assim como Jonas esteve morto dentro do peixe por 3 dias e por 3 noites, assim o Filho do Homem ficaria morto 3 dias e 3 noites. Está escrito 3 dias e 3 noites. Não está escrito 2 noites e 1 dia, ou 2 dias e 2 noites. Está escrito 3 dias e 3 noites. Então vamos lá. Ele morre, as escrituras é bem clara que quando ele morre o céu escurece, o véu do templo se rasga, corpo se levanta para a rua fora, pessoas são... Às 3 da tarde ele entrega o Espírito para o Pai. Isso está na minha Bíblia, isso está na sua Bíblia, isso está na Bíblia de todo mundo. Está lá. Será que isso só está na minha Bíblia? Será que o sinal do profeta Jonas só está nas minhas Bíblias? Será que na Bíblia de vocês não está? Então vamos lá, se ele morre sexta-feira, às 3 da tarde, quando é que faz um dia? Às 3 da tarde de sábado, correto? Certo. Porque não tem como fazer um dia de 3 da tarde às 3 da madrugada. Não é um dia, porque é o dia de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Então, de sexta-feira às 3 da tarde, no sábado às 3 da tarde, faria um dia. No domingo pela manhã, só dava 1 dia e meio. Para dar 2 dias, teria que ser no domingo às 3 da tarde. Então, para dar 3 dias, teria que ser na segunda-feira, às 3 da tarde. Então, quem é que está contradizendo e não tem respaldo bíblico? Não sou eu. São os fanáticos, pensadores,
achistas que não têm. Estas pessoas que não têm respaldo bíblico, não estudam a tradição judaica, não estudam a nossa tradição, não estudam a tradição do nosso povo e querem tentar argumentar e espremer o ensinamento romano de qualquer jeito. Será que vocês não sabem que nos tempos do mestre houve 2 Shabat? Houve 2 sábados? Será que vocês não sabem que Pêssar foi considerado um grande Shabat? Um sábado? Então vamos esquecer esse negócio de sábado e vamos agora para 3 dias e 3 noites. Se está escrito que é 3 dias e 3 noites, vocês vão continuar no ensinamento papal romano de que ele ressuscitou no dia de hoje, fazendo vocês adorar o sol em Mitra, fazendo vocês adorar uma Páscoa enganosa, mentirosa, abominável, fazendo vocês comemorar o ovo, comer aquele ovo da deusa Ostera, fazer vocês trocar presentes uns aos outros. Paulo tinha medo de que um evangelho aparecesse, a não ser o evangelho da Torá. Paulo sempre pregou Torá. As suas cartas eram escritas e enviadas para o povo explicando a verdade. Mas o que ele pregava era Torá. Ele não pregava as cartas dele. Ele enviava suas cartas e pregava Torá. Pregava os ensinamentos de Yeshua. Paulo defendia Torá. Então não tem como ficar argumentando ressurreição de um dia e meio. A verdadeira Páscoa, a verdadeira Pêssar, foi sábado passado e terminou ontem, sábado. Ontem foi o último dia da festa dos pães ázimos. E vocês vão continuar? Bom, eu acredito quem quiser, fica acreditando quem quiser. Ele não ressuscitou no domingo. Ah, vou dar uma outra dica. Ele ressuscita e aparece para quem? Para Maria Madalena. Ele aparece ali para Maria Madalena, aparece para as mulheres. E logo que ele aparece para as mulheres, ele vai para onde passar o resto do dia, filhos? Será que ele vai para a caverna? Será que ele volta para o Getsemane? Para onde que ele vai? Por que ele fica sumido o dia inteiro, então? Porque depois dele ter aparecido para ela, ele aparece para aqueles 2 jovens à beira do caminho que já estava de tarde. E eles chamam ele, perguntam para eles, não reconheceram ele, perguntaram para onde ele ia para Jerusalém, e eles viram para ele e falaram que ainda estava um pouco distante, e que a noite estava caindo, que era perigoso ele ir, e que convidaram ele para poder passar a noite na casa deles. Como que ele ressuscitou pela manhã? Hã? Como? Faz os cálculos agora de 3 dias e 3 noites. De quarta-feira, 14 de Nissan, que dia que vai dar? Vai dar no sábado, no Shabat. Então ele vai para a casa daqueles 2 jovens e no partir do pão, ele desaparece. E aonde ele aparece? Ele aparece dentro de uma sala, dentro de uma casa, de um lugar qualquer, com os 11 apóstolos reunidos, Marta e Maria estava lá, e ele aparece lá e topa quem? Tomé murmurando a sua ressurreição. No outro dia seguinte, após ele ter topado com os 2 jovens, no partir do pão ele some e aparece lá. Então fica no engano papal romano quem quer. Acredita quem quiser acreditar no que quer e ponto.